Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus dá aos seus amados o sono, mas enquanto ele dorme, sabe? Deus dá a ele enquanto ele dorme. Olha, Deus pode se mover enquanto o homem está parado. Entendeu isso? Talvez Deus se mova ainda mais quando, como a Bíblia diz em Jó, durante a estação noturna, quando o homem dorme, quando o homem está dormindo, Deus desperta os seus ouvidos, Deus fala uma vez, duas vezes. Para quê? Para desviar do homem a soberba. O homem é tão soberbo que a única oportunidade que Deus tem que falar com ele é quando ele dorme. Amém? Então, Deus fala ao homem enquanto ele dorme, mas também ele dá o sono. E se você está tendo problemas para dormir, número 1, você precisa descobrir que há uma provisão, Deus dá o sono. Posso ouvir um amém? Peça a Deus isso, mas precisa entender que Ele dá aos seus amados o sono. Você deve saber que você é amado. Estabeleça isso e não lute com sono. Estabeleça o fato de que você é amado. Mas, pastor, se eu não sinto isso muito forte, escute minhas mensagens sobre o segredo de João. Até isso ficar firme no seu coração. E enquanto você dormir, sinta-se encostado no seu peito. Amém? Amém? E também João capítulo 1 diz, Jesus falou essas palavras. O Espírito de Deus fala sobre o Filho do Homem que está nos seios do Pai. Tempo presente. Seus pés estavam na terra, mas o Filho do Homem que está nos seios do Pai. O Evangelho de João é uma história de descanso, de amor. João descansou aos peitos de Jesus. Jesus descansava aos seios do Pai, mesmo quando estava na terra. Ele descansou no amor de Deus por ele. Amém? Quando ele foi tentado pelo diabo, no deserto, o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Certo? Foi a primeira tentação e a primeira resposta. Mas o que o pai tinha falado? O pai tinha falado, ok, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus disse então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu acho que a minha opinião, que na primeira tentação o diabo deu para ele uma visão de duas pedras, e ele disse, transforma essas pedras em pães. Você acha que são pedras, mas este é o meu pensamento. Eu creio que Deus me deu essa revelação. O diabo apresentou as tábuas. A visão das tábuas da lei disse, transforma essas pedras em pães. Tente se alimentar da lei. Jesus disse não. O meu alimento está em cada palavra, que procede da boca de Deus, a palavra de Deus. O homem vai viver por essa palavra. É isso aí! Aleluia! Você é amado do Pai. Você é o Jededias de Deus. Amém? É isso aí. Hoje é o dia dos Jedi. Jedediah. Yeredaia. O nome lindo. Eu falei isso com um amigo que é chinês e ele mudou o seu nome para Jededias. Então Deus dá enquanto você dorme. Então à noite, quando você olhar para a sua cama, você vai dormir diferente. Diga, Senhor, o que o Senhor vai me dar enquanto eu durmo? Número 1, Senhor, me dá o sono. E enquanto eu durmo, restaura minha saúde, renova minha mocidade. Amém? Senhor, trabalhe em todo o problema que eu estou passando enquanto eu estou dormindo. E uma parte vai dizer, não, essa é a sua parte, seu preguiçoso. Nada vai acontecer, mas grandes coisas acontecem enquanto dormimos. O primeiro exemplo que temos é que, uou, minha esposa foi criada para Joseph Prince enquanto dormia. Quando Adão estava dormindo, o maior e mais maravilhoso presente da criação de Deus aconteceu. Toda a criação de Deus não se compara quando Deus fez o homem. No primeiro e segundo dia da criação diz que tudo que Deus viu era bom, ele viu era bom. Mas quando criou o homem diz que era muito bom.
Era muito bom. Mas olha bem, depois do homem ele criou a mulher. E foi a última vez que Adão dormiu. Só estou brincando. Não entendemos as mulheres porque estávamos dormindo enquanto elas eram feitas. Mas olha que maravilhosa criação. Até a declaração que o Adão teve. Uau, Deus, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Amém? Ishá, em hebraico, tem um rei. A palavra para homem não tem rei, Ish. Mas se colocar um rei no final, rei é figura da graça. No alfabeto hebraico, Ishá, mulher. Ela trouxe graça ao homem. Amém. Ishá. Então eu te aconselho, se está com problema no casamento, você não pode transformar aquela mulher, você não vai conseguir. Quer um conselho? Vá dormir. E antes de dormir, diga para o Senhor: o Senhor fez uma vez. Faça de novo. Amém? Para quando eu acordar, eu vou falar para ela: uau, Deus, amém? Ou ela muda, ou você muda a sua visão. Talvez o problema está em você. Talvez o problema é você. Deus vai mudar algo. Amém? Coisas boas acontecem, Deus dá grandes coisas, maravilhosas coisas, boas coisas, enquanto os seus amados estão dormindo. Em vez de se preocupar com a estação noturna, isso fala da estação noturna, espere boas coisas na estação noturna. Mas pensamos tanto em tantas coisas durante a noite e não tem nada de bom. E na estação noturna não tem nada de bom, somente maldição, essa depressão é uma maldição. Mas Deus transforma tudo. Por muitos anos eu não conseguia dormir. Na adolescência, não conseguia. À noite, senti algo estranho no meu corpo, e eu estou falando a verdade. Eu senti algo apertando o meu peito, me envolvi com o ocultismo, e os poderes das trevas não queriam me soltar. E eu também podia, como escutar vozes à noite, não conseguia dormir. Ouvia vozes dizendo: você cometeu pecado imperdoável. Isso foi antes de Deus abrir o evangelho da graça para mim. E eu já era um crente, mas eu sentia e ouvia essas coisas durante a noite. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei que a depressão é algo real e eu sei que não é de Deus. Mas por trás disso, há um ministério. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria mel tirado de um lugar duro, a rocha, para dar para você. Então, talvez você está passando pela estação noturna para extrair disso riquezas para outros. Amém? E para você também. E por isso você está passando por isso. É até mesmo um elogio. Passei por tudo isso e os meus amigos não passaram por isso. Alguns envolvidos com o ocultismo. Mas quando fui salvo, deixei o ocultismo. Mas os poderes das trevas, sabe? E eu te falo uma coisa, não brinque com o ocultismo. Amém? Não consulte o horóscopo ou algo assim. Se você não quer horror na sua vida, deixe o horóscopo. Certo? Já está falando. Se você quer um pouco de horror, venha. É verdade. Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Deus justificou Abraão. Por isso ensinamos justificação pela fé. Todos nós fomos justificados. Isso aconteceu com Abraão enquanto dormia. Ou melhor, na estação noturna. Em Gênesis 15. Você está entendendo? Deus dá canções de vitória durante a estação noturna. Se você está passando por isso, espere a vitória. Eu disse, a vitória está chegando. Houve uma época em que Israel estava cercado pelo exército assírio e o rei era Senaqueribe. Ele tinha conquistado Laquis e o rei Ezequias estava atrás das muralhas, sabendo o tamanho do exército. O exército da Síria era muito malvado. Se você passear em Londres, você deve visitar o Museu Britânico. Eu amo ir em uma área particular que é da Bíblia. Peça à recepcionista para mostrar onde a área está. E dos assírios, especialmente quando fala de Laquis. Porque o que aconteceu foi que, muitos anos atrás, descobriram o palácio de Senaqueribe, o rei da Assíria, e de parede a parede, até o teto, tinha alguns desenhos em todo o redor, e tiraram e levaram para o Museu Britânico. Amém? E mostra Laquis,
sendo conquistada por Senaqueribe. Dá para ver o desenho do rosto do povo judeu na época de Ezequias. Mas este povo não estava com Ezequias. Eles estavam bem longe e, na verdade, se rebelaram contra Deus. Mas o povo era judeu e dava para ver o seu rosto, a sua barba. Está no Museu Britânico, olha a foto aqui. Você consegue ver isso? Está no Museu Britânico. Chegando perto, você vê que eles são torturados. Dá para ver o exército assírio na esquerda, com chapéu comprido, tirando a pele dos judeus pelos pés, até expor os ossos, tirando a pele, e depois então eles quebravam os ossos. Era o que eles faziam com o povo judeu. Essas são imagens de Laquis. Agora, olha outra foto. Olha o cabelo e a barba do povo judeu, marchando no cativeiro e por trás do exército da Assíria. Isso estava no palácio de Senaqueribe. Olha para mim. E no seu palácio não tem desenho de Jerusalém sendo conquistada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não aconteceu e eu vou mostrar para você. Está na Bíblia, leia a sua Bíblia, eu não vou contar tudo, ok? Está em 2 Reis. E ali nos fala que o rei Senaqueribe conquistou Laquis e foi para Jerusalém. E diz que Laquis caiu. Todas as nações ao redor caíram. Os seus deuses os libertou? O teu Deus vai te libertar? E a Bíblia diz que o rei Ezequias pegou aquela carta, a ameaça que Senaqueribe enviou para ele, e a colocou diante do Senhor. E disse, Senhor, olha para isso. Olha para a ameaça deste homem. E ele disse, Senhor, que habitas entre os querubins. Salva o teu povo, mostra a tua força. E a Bíblia diz que isso aconteceu naquela noite. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Isso foi à noite. Naquela mesma noite. A vitória veio. Amém? Quando o povo se levantou de manhã, o inimigo morreu. Você dorme debaixo de ameaça muito forte. O rugir do leão é alto. Você acorda? Silêncio. E os inimigos mortos. Uma noite. É por isso que quando foram ao Museu Britânico, de parede a parede, no palácio, ele só falou de Laquis. Porque ele não tinha nada mais. Porque a Bíblia diz que ele voltou envergonhado. Ele voltou para o seu país envergonhado porque os seus homens morreram, só poucos voltaram com ele. Ficou com vergonha e então fez essas paredes com uma vitória. Laquis, mas não Jerusalém. Sabe o que aconteceu quando ele voltou envergonhado? Os seus filhos o mataram. E no museu você pode ver o rosto de Senaqueribe assentado no trono, mas não dá para ver bem o rosto. Alguém estragou o desenho. Certo? Mas dá para ver um homem no trono. Era Senaqueribe. Veja, não diga que isso prova que a Bíblia é verdadeira. Não, ela é a verdade. A arqueologia só descobre. Amém? E agradeço a Deus por isso. Amém? Eles procuram coisas antigas, limpam aquilo, mas não é por causa da arqueologia que eu acredito na Bíblia. Amém? E olha, irmãs, se querem casar com alguém que te valoriza quanto mais você envelhece, case com um arqueólogo. Quanto mais antigo, mais eles querem aquilo. Não somente isso, Deus pode dar também uma noite sem sono. Às vezes Deus tira o sono. Eu já passei por um período que eu preparava as minhas mensagens, por exemplo, e eu precisava dormir. Mas se Deus faz isso, Ele faz bem feito. Amém? Ele me dá um descanso sobrenatural. Eu já preparei as minhas mensagens, preparei muito bem e tudo mais, mas naquela noite, no meio da noite, Deus me acordava bem cedo de manhã, certo? Bem cedo mesmo de manhã, como 3, 4 horas da manhã. Ele me acordava e eu já estava descansado. Uau, o que aconteceu? E eu vi que não era nenhum tipo de acordar cansado, mas eu me sentia bem. E eu perguntava, o que foi, Senhor? Muda a mensagem. Eu já aprendi que eu não posso nunca falar para ele algo como, por que o senhor não me falou isso ontem? Nunca! Sabe, ele é o chefe. Sabe, ele tem uma razão, talvez ele quer que eu confie nele, tenha mais fé. Amém? Mas ele sempre tem uma razão. E quando eu fazia isso, uau, era incrível. E aquele pequeno descanso, de manhã, ele sempre compensava.
Me sentia descansado. Aqueles 5 pães e 2 peixes de sono era multiplicado. Ele multiplicava. Então, na estação noturna, ele vem te visitar. Ele vem te visitar. E isso acontece também de forma pessoal, uma visitação pessoal, não só com anjos, e você não precisa ter medo do terror noturno. Você não vai temer o terror noturno. Olha, o terror vem à noite, as setas voam de dia, os dardos inflamados, mas o terror geralmente é noturno. Sabe você? Não precisa ter medo. Porque ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Não somente isso, mas ele também vem te visitar. Eu te disse que há visitações, momentos em que o noivo vê a noiva, amém? E você flui com ele. Quando ele vem te visitar, ele não te deixa, nem te desampara, mas sentir a sua presença. Você pode sentir a sua ausência. No relacionamento, você sabe, ele nunca te deixa, entenda isso. Mas às vezes você fala, não, 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 eu quero assistir isso, não, 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 estou ocupado, não, não, não. Vai chegar uma hora que você abre a Bíblia e você olha, ele não está falando. Você perdeu o momento, ele não te deixou. Não está te punindo. Mas eu chamo isso de dinâmicas do amor. Amém? Certo? Se você está com alguém, mas ela não te dá atenção, você sai. Amém? Não fica perturbando, não incomode, não perturbe. Isso é muito importante para você não ser uma pessoa muito chata. Homens, mulheres, para todo mundo. Se ele está atrás de você, você é atraente por isso. Ele te incomoda. Não comece a incomodá-lo. Amém? Até o Senhor, a Bíblia diz, em Cantares de Salomão diz, eu sou do meu amado. Ele quer relacionamento, ela não quer. E mais tarde, ela está deitada e diz, ok, acho que estou pronta para uma relação, ok? Ela abre a porta, ele já se foi. O Senhor sabe como nos atrair, ele sabe fazer isso, porque ele nos ama. Às vezes ele mostra para pessoas que estão apaixonadas por ele, que têm experimentado uma relação forte e ficamos com ciúmes. É o Senhor te atraindo para ele. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, e eu sei onde aconteceu. O Senhor me mostrou isso anos atrás, e até hoje os judeus guias de turismo que trabalham em Israel dizem este é o lugar. É no Monte Arbel. É naquela área. Eu te mostro porque o Senhor até me mostrou aquele lugar. Não só o Senhor falou comigo, mas te provo isso na Bíblia, que aquele foi o lugar. Depois que Jesus multiplicou os pães e peixes, sobraram 12 cestos cheios. Ele subiu a montanha. Era uma montanha. E o único monte ali é o Monte Arbel. E ele enviou os seus discípulos para Betsaida. Entraram no barco enquanto ele despedia a multidão. Como ele fez isso, não sei. Mas ele despediu a multidão e subiu ao monte para orar. E os discípulos já estavam no mar da Galileia, indo para o destino deles, Betsaida. E a Bíblia diz que a noite chegou. E ele olhou do Monte Arbel. Quantos já estiveram lá? É muito lindo. Ele olhou lá do monte e ele viu os discípulos. Estavam remando, e remando, e remando, porque o vento era contrário a eles. E eles iam, como alguns dizem que eram uns 3 pés para frente, 2 pés para trás. 2 passos para trás. Entendeu? Você quer ir para frente, mas você vai para trás. Para frente e para trás. O vento era contrário a eles. E às vezes você acha que sua vida está assim. Você tenta de tudo, mas parece que existem forças ou ventos de doutrina. E até demônios são como vento, espíritos. Sabe? E esse vento é contrário. Se levantam contra você e você sente que algo está te resistindo. Você não consegue explicar, mas algo te resiste. E você não alcança o destino. Jesus está olhando. Ele olha para você. Do Monte Arbel, ele os viu no meio do mar, a Bíblia diz. Ele viu isso e viu que estavam remando, lutando, porque o vento era contrário a eles. E Jesus foi até onde eles estavam. Ele andou sobre as águas, desceu da montanha e foi até o mar e começou a andar sobre as águas. Até chegar bem no fundo, no meio do mar, onde eles estavam. Ele foi até lá. E quando ele foi lá, o Espírito Santo dá esse detalhe. Quando ele fez isso? Olha aqui. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Na 4ª vigília, o que é isto? Olha para mim. O relógio dos
judeus era baseado em vigílias. Era assim, ok? 4 vigílias da noite, 6 da tarde, até as 9 da noite a primeira vigília. Era o relógio deles, ok? Ok? 6 até 9 da noite, a primeira vigília. 9 da noite até meia-noite, segunda vigília. Meia-noite até 3 da manhã, terceira vigília. 3 da manhã até 6 da manhã. É a hora mais escura. Na hora mais escura da sua vida, Jesus vai te socorrer. Ele vai chegar de uma maneira que você não espera. Eles ainda não tinham visto andar sobre as águas. De fato, um evangelho diz que estavam com medo. Aqui mesmo diz isso, vamos ver? E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Eram homens pescadores. Eles nunca tinham visto isso antes. Eles viram um homem andando sobre as águas. E entenda isso à noite, quando o Senhor se aproximar, quando a vitória estiver se aproximando, a libertação está se aproximando, a sua primeira reação vai ser de medo? Porque não vai ser daquele jeito que você acha que deveria. Mas é a vitória, é Jesus. E daquilo que eles tinham medo, ele andava sobre aquilo. Estavam com medo de ir para baixo, ele estava por cima. E Jesus, imediatamente, quando ouviu o seu grito, imediatamente disse: "Tende bom ânimo!" Em hebraico, anehu, eu sou. Na nossa versão diz sou eu. Na verdade, anehu quer dizer eu sou. Soa familiar? Eu sou. O Senhor que anda nas ondas, o salmista fala isso. O Senhor acima dos problemas, o Senhor Altíssimo, está acima de tudo. Amém? Anehu, eu sou. E a Bíblia diz que ele disse: não temais. Anehu, altirá. Ele sempre diz altirá, não temais. Na noite mais escura. Não temais. Já viu que ele sempre fala não temas, não temas? Ele virá a ti. Amém? Há momentos em que o Senhor vem pessoalmente a você. Anjos são enviados. Amém? Na estação noturna. E até agora mesmo, alguns de vocês receberam um diagnóstico ruim do médico e o doutor falou de algum problema no seu corpo que você descobriu agora. E neste momento, você está lutando contra este diagnóstico e você está com medo do futuro. Não temas, ele virá a ti neste momento, mais do que em qualquer outro momento. Amém? Ele virá a ti. Amém? Uma outra coisa sobre a estação noturna, ok? Ouça. 2 coisas instituídas por Deus na estação noturna, para Israel e para a igreja. Número 1, na estação noturna, Deus instituiu uma noite a ser lembrada pelos filhos de Israel. Foi a da Páscoa. Naquela noite, comeram o cordeiro assado. O sangue nos umbrais das portas e comeram o cordeiro. A Bíblia diz que Jesus mesmo, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. Amém? Deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo. Na mesma noite em que foi traído, ele estava passando a sua estação noturna. Amém? Quando passar pela estação noturna, uma das melhores coisas a fazer, certo? É participar da Santa Ceia. Mesmo se fizer 2, 3 vezes ao dia, não importa. É uma estação noturna para você. Participe e pense no Senhor, o quanto Ele te ama. Não pense que você está levando os elementos ao Senhor, mas pense em receber os elementos do Senhor. E são presentes de amor que vão te ajudar. Amém? Foi abençoado? Ok, fique em pé, glória a Deus, obrigado, Jesus. Se você nunca recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, escute bem isso. Por favor, ninguém andando agora. Se você nunca recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, escute, se você morrer hoje, você não sabe se está indo para o céu. Seus pecados foram perdoados. Quero te dar esta oportunidade. Jesus salva. Eu disse Jesus salva. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Mais do que qualquer outra coisa, essas bênçãos temporárias durante esta vida, Ele quer que você viva com Ele para sempre. Amém? Ele quer que você tenha vida eterna. Foi durante uma noite que um homem chamado Nicodemos, que era religioso. Você pode dizer: pastor, eu sou religioso. Isso é bom, muito bom. Você diz: a minha família é toda cristã. Isso é bom, muito bom. Mas você já nasceu de novo?
Você já aceitou a Jesus Cristo? Se não, quero te dar essa oportunidade. Diga, Pai Celestial, diga de coração, Pai Celestial. Todos que precisam de Jesus, digam agora, Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados, que ressuscitou dos mortos, quando fui justificado. Nele, Jesus Cristo é o meu Senhor, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Sou profundamente amado. Sou tão abençoado, porque sou amado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Aleluia. Que nessa semana, que o Senhor te abençoe com a sua família, com as bênçãos do Pai Abraão. Que o Senhor te guarde e te proteja de todo o perigo e de toda ameaça e dano, de toda doença, do mosquito, da dengue também. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde com saúde e plenitude. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda grande favor com quem você se encontrar, onde você for durante essa semana. Amém. Que o Senhor aumente esse favor. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e conceda a ti e aos seus amados, a sua família, sua shalom, bem-estar, plenitude e paz. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Deus te abençoe.